Nesse terceiro bloco do primeiro grande debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, cada candidato terá direito a perguntar para 2 oponentes, não podendo, no entanto, repetir os candidatos para os quais perguntou no bloco anterior. Cada pergunta poderá ser feita em, no máximo, 45 segundos, com 1 minuto e meio para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos e o respondente terá 1 minuto para uma nova resposta. Caso algum candidato não seja questionado por nenhum dos seus oponentes, responderá a 2 perguntas feitas pelo mediador. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não, mediante decisão do mediador. Lembrando que esse debate está sendo transmitido ao vivo pelo portal gazetadigital.com.br e também por outros sites de Mato Grosso. Conforme foi definido no sorteio, nesse bloco, quem faz a primeira pergunta é novamente o candidato Lúdio Cabral, do PT. Candidato, quem que o senhor escolhe, exceto candidatos Pedro Taques e José Riva, para os quais o senhor já perguntou no bloco anterior? Pode fazer a minha primeira pergunta neste bloco é para o candidato José Marcondes Muvuca. Nós sabemos que um dos principais problemas que atinge as nossas famílias hoje é o drama das drogas. Nós iremos ter um programa de ataque forte a essa temática para proteger nossas crianças e jovens e combater rigorosamente o tráfico de drogas no nosso estado. Com a ação da polícia nas fronteiras e nas ruas, com educação em tempo integral, ampliando o horizonte de formação das nossas crianças e jovens, a escola como um espaço privilegiado, e na saúde, por meio de uma rede forte de atenção à saúde mental nos CAPs e nos serviços de saúde. Qual a sua proposta, Muvuca? Tempo, candidato. Seu tempo já terminou, candidato Lúdio. É um tema que eu gosto muito de tratar, porque se tratar uma missão de vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que eu serei o governador que vai estar ao lado de cada família, de cada dependente químico. Eu vou implantar clínicas de recuperação a dependentes químicos nos 141 municípios de Mato Grosso. Nós vamos combater a entrada das drogas na fronteira. Nós vamos reforçar o policiamento, dobrando, não em 48%, Lúdio, em 50%, que eu acredito que seja defasagem, até porque alguns policiais estão com desvio de função. Mas é uma temática muito importante porque a droga está vilipendiando as famílias mato-grossenses e eu, somente eu, tenho condições de colocar 5,2 bilhões de reais em caixa para resolver essas demandas, esses problemas e muitos outros, como o das escolas atrativas, de adotar as crianças antes que o traficante adote os nossos filhos. O traficante está esperando o seu filho na porta da escola. Eles estão começando a usar crack no banheiro da escola. Nós estamos, 30% da juventude já está usando droga. Isto é um dilema que nós temos que combater com muita veemência, com muita força, e ninguém melhor do que eu para defender esse tema. Candidato Lúdio, satisfeito com a resposta? Só corrigir 2 informações, o déficit na PM é de 48%, e o GEFRON conta hoje com 120 homens, nós temos que triplicar esse número ao longo do nosso governo. E nós temos que fortalecer a ronda policial nas escolas, exatamente para proteger as crianças e jovens, e nós precisamos incrementar o trabalho fantástico que a Rede Cidadã faz de diálogo com as comunidades, de diálogo com as crianças e jovens e professores nas escolas para prevenir o risco desse... Tempo, candidatos. Tempo terminou, Lúdio. Candidato Muvuca. Eu tenho o direito à tréplica. Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu, sendo governador, vou pedir para você contribuir conosco nessa luta e vice-versa. Enfim, é um tema que nós não podemos, que transcende a questão eleitoral, a disputa eleitoral. Isso aí não pode ficar só de debate eleitoral. Isso aí tem que ir para depois que terminadas as eleições, o governador que foi escolhido pela população, ele incrementar essa proposta, dar a mão para todo mundo aqui e se ajudar para a gente enfrentar esta grande batalha, que é a batalha que eu venci e com muita firmeza eu vou ajudar a vencer cada matogrossense, cada família, para vencer essa e todas as outras batalhas do nosso querido Mato Grosso. Candidato Lúdio, agora pode só perguntar para o candidato José Roberto. No governo da presidenta Dilma, Mato Grosso conquistou um avanço importante
na habitação. O Minha Casa Minha Vida permitiu a Mato Grosso 78 mil novas moradias contratadas, a metade delas já entregue para a nossa população, e nós pretendemos, no nosso programa de metas, construir em 4 anos 70 mil novas moradias para a população, para recuperar o déficit habitacional nosso, que é de 111 mil casas. Qual é a sua proposta para a área da habitação? Candidato Lúdio, nós sabemos que o problema de habitação é um caso sério na nossa sociedade. Por muitos e muito tempo foram se deixando essa política habitacional de lado, colocando ali o cidadão mato-grossense numa situação difícil. Sabemos que vem se implantando nessas construções através desses projetos aí, Minha Casa Minha Vida, se construindo casa. Nós entendemos também que o pessoal, essas construções, são umas habitações muito ruins para que possa ali estar acolhendo uma família para morar. Sabemos, temos a ciência desses custos, mas nós temos que construir habitações com um mínimo de dignidade. Porque você construir por números, construir, no caso aí, se constrói, fala, temos um programa e constrói milhares de habitações, você coloca ali a população numa situação muito complicada. Não estamos falando aqui na construção de locais de luxo, mas habitações que atendam o mínimo das necessidades de uma família. Tem se construído uma casa extremamente pequena, aquelas casas só para falar que cumpriu, só estamos num programa e estamos seguindo ali. Mas coloca-se ali, cada vez vem reduzindo, daqui a pouco a família nem consegue entrar mais nessas habitações. Candidato Lúdio, satisfeito com a resposta? Candidato, o senhor precisa conhecer o programa Minha Casa Minha Vida. Todas as casas de alvenaria, com forro, com telhado de cerâmica, azulejadas, de qualidade, com asfalto, água tratada, rede de coleta de esgoto e energia. E além disso, o sentido do nosso governo, sintonizado com o governo da presidenta Dilma, o cuidado para que as mulheres, as mães, possam, por meio do Minha Casa Melhor, que é um crédito, comprar móveis e eletrodomésticos novos. Tempo, candidato, o tempo terminou. Candidato, a gente conhece aqui o estado de Mato Grosso, nós temos andado, conversado com a população. Em determinada cidade aí, a gente está colocando aqui a nossa crítica, é que essas construções, tem determinados locais em que o pessoal chama assim, eu moro lá no pé de fora. Quer dizer que a pessoa entra dentro da casa e fica com o pé de fora. São títulos que as próprias comunidades já vêm denominando os locais que moram. Deve-se sim avançar. O nosso governo vai avançar dessa questão habitacional, coisa que ficou muito tempo estagnada. Mas vamos dar um mínimo de condições para que essas pessoas possam morar com suas famílias nessas casas. E não fica ali, como eu já denominei, o pessoal já denominaram ali, mora lá num bairro chamado Pé de Fora. Agora quem faz perguntas é o candidato Pedro Tax. O senhor não pode nem perguntar nesse momento para José Riva e nem para Lúdio Cabral, que o senhor já perguntou no bloco anterior. Quem que o senhor escolhe? Para o candidato José Marcondes. Por favor. Mato Grosso é um estado vocacionado para o agronegócio. Agora, eu entendo o agronegócio não só como o grande setor produtivo, mas também nós temos que nos recordar da agricultura familiar, incentivar a agricultura familiar para que nós possamos recuperar, reestruturar a Empaer, para que tenhamos apoio e extensão para aquelas quase 160 mil famílias que vivem nos 716 assentamentos deste estado. Eu pergunto ao candidato José Marcondes, quais são as suas propostas para a agricultura familiar no estado de Mato Grosso? O senhor entende bem de agronegócio porque na doação de campanha teve 2 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que o Nelson José Vigolo, dono do grupo Bom Jesus, doou 1,2 milhões para a sua campanha só na primeira prestação. E o Eraí doou 900 milhões, é a mesma panelinha, dando 2 bilhões e 100, é lógico que o senhor tem que defender essa turma aí que são os futuros chefes do senhor, caso o senhor, no hipotético eventual governo, né, se mostrando aí o maior laranja da história política de Mato Grosso, laranja do Eraí, laranja do Piveta,
laranja do Mauro Mendes, né? Então, a defesa que o senhor faz do agronegócio, as pessoas precisam saber a natureza dessa defesa aí. E para a agricultura familiar, eu acho que eu vou tirar a isenção. Não, a minha proposta é tirar a isenção dessa turma que financia a sua campanha e dar para a agricultura familiar. A gente está deixando de receber 2,5 bilhões de reais anuais que falta para a saúde, para a educação, que falta para a segurança. Por quê? Porque essa turma que te financia, candidato, ela não paga o imposto que é sobrecarregado no lombo do povo trabalhador, nas costas do povo trabalhador. Tudo aquilo que precisa, que falta para a população, é jogado na despesa, na conta do imposto que o povo paga. Terminou, candidato Muvuca. Candidato Pedro Táxi. Engraçado, cidadão. Você de Confresa, de Coniza, de Alto Taquari, de Água Boa, que está assistindo este debate, você do Vale do Cuiabá, está notando para que alguns candidatos aqui vieram. Nós temos que debater propostas para o Estado. É só nós acompanharmos as cidades que existe o grande agronegócio, a produção, a Lei Candir. Falar que vai revogar a Lei Candir é um absurdo, né, porque a Lei Candir não trata só deste tema de desoneração do ICMS para os commodities, para a exportação. Vamos investir na agricultura familiar. Nós vamos fazer com que a Ipaer funcione. E você... Tempo, candidato. Terminou. Tréplica de Muvuca. Eu vou fazer esse enfrentamento em relação à Lei Candir, pedir a recompensação, encontro de contas com o governo federal, enfrentar, pedir autorização para a gente derrubar e fazer a cobrança da Lei Candir. Embora seja uma lei federal, a gente pode fazer ela, assim como implantamos o FETAB, criar aqui a isenção, criar aqui a oneração para o setor do grande agronegócio, que é quem te financia. Candidato Pedro Táxi, só pode fazer perguntas para mais um candidato, menos Riva, Lúdio e Muvuca. Ok, eu gostaria de perguntar para o candidato do PSOL, José Roberto, qual é o programa de governo do senhor para a educação? Entendo que a educação seja um instrumento de transformação. Para isso, precisamos fazer com que as escolas sejam as escolas atrativas, que possam receber a população daquela localidade, daquele bairro, daquela comunidade, não só como instrumento de conhecimento. Temos que fazer na escola o programa Anjos da Escola, identificação daquelas crianças que têm déficit de aprendizagem, que têm problemas de vulnerabilidade. Precisamos fazer da escola um centro de referência naquela comunidade, valorizando professores, né? Efetivando professores contratados. Temos muitos professores contratados, precisamos fazer com que eles tenham estabilidade. E falar em escola é falar em professor. Eu quero dizer a você, professor, nós vamos garantir todo... Tempo, candidato. Seu tempo terminou, candidato Pedro Táxi. Candidato Zé Roberto. Candidato Pedro Táxi, uma das nossas propostas, das nossas principais propostas aqui para a educação, a educação nós sabemos que os países que se desenvolveram, as comunidades que se desenvolveram, os estados, eles se desenvolvem com investimento em educação. E nós vemos aqui uma questão que nos chama a atenção aqui no estado de Mato Grosso, é que o Estado vem aplicando o mínimo previsto na Constituição Federal, embora na sua Constituição Estadual tenha uma previsão de que se aplique 35%. O Estado vem cumprindo esse mínimo, que é de 25%, enquanto tem uma previsão na Constituição Estadual de aplicação de 35% desses valores no Estado. É uma necessidade. Nós temos que avançar, temos que fazer esses investimentos na educação, de uma forma ali que possa, de fato, ser aplicado. De onde virão esses recursos? Os recursos nós sabemos. O estado de Mato Grosso é um estado que vem se destacando no cenário nacional. Então, ele tem que investir. É necessário que se faça esse investimento. Não estamos aqui inventando nada. Basta que se cumpra a nossa Constituição Estadual. Na questão da implantação dessa chamada escola atrativa, que o senhor menciona, nós sabemos que essa implantação ela só se dará através da implantação efetiva da escola em tempo integral. Tempo terminado. Candidato Pedro Táxi, satisfeito com a resposta? Não. Um dos principais gargalos da educação no estado de Mato Grosso é o ensino médio, que, aliás, é atribuição do estado de Mato Grosso, da Secretaria de Educação, administrada pelo partido do nosso candidato aqui do lado. Eu quero dizer a você, cidadão, nós vamos melhorar o ensino médio, vamos diminuir a evasão escolar, vamos diminuir a reprovação, vamos fazer o ensino médio integrado com o ensino profissionalizante, para que possamos diminuir no estado de Mato Grosso, que já existe, o chamado apagão de mão de obra.
Esse é um problema que nós vamos resolver. Tempo, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, agora José Roberto, do PSOL, que faz a pergunta. O senhor escolhe qual candidato menos Taques e Riva? Vou fazer aqui uma Para quem o senhor já pergunta perguntou no bloco anterior. para o candidato Lúdio. Por favor, pode fazer a pergunta. Candidato Lúdio, Cuiabá e Várzea Grande estão repletas de obras inacabadas e algumas até se desmanchando, que tem tornado a vida do povo um verdadeiro inferno. O senhor foi candidato a prefeito de Cuiabá em 2012 com o apoio do governador Sival e é candidato a governador novamente com o apoio do governador Sival, agora em 2014. Como o senhor explica essas obras mal feitas e inacabadas? Obrigado, Zé Roberto. Eu sou candidato a governador. A escolha do meu nome se deve a uma leitura crítica da realidade, da necessidade de se apresentar um candidato que simbolize renovação, a possibilidade de inaugurar um ciclo novo de governos no nosso Estado e o compromisso com o cuidado das pessoas por meio dos investimentos sociais na educação, na saúde e na segurança pública. Eu fico muito feliz, inclusive, de ver alguns candidatos copiando as nossas propostas para o ensino médio de Mato Grosso. As obras da Copa, elas significaram recuperação de 30 anos de defasagem de investimento em infraestrutura na nossa cidade. São mais de 50 obras em Cuiabá, em Várzea Grande, todas obras de grande vulto, um processo que aconteceu em todo o nosso país. Aquelas que tiverem problemas, os órgãos de fiscalização têm que fiscalizar com rigor para que as construtoras sejam chamadas a corrigir cada um desses erros. Eu não tenho nenhum tipo de compromisso com o erro que outros venham a cometer. Os erros têm que ser corrigidos, se alguém tiver que ser punido, tem que ser punido. O que nós precisamos é ter muito claro que só atrasa a obra quem realiza a obra. A presidenta Dilma disse isso há uma semana, porque o volume de investimentos na nossa cidade é gigante em obras de infraestrutura. Satisfeito com a resposta, candidato José Roberto? Vou fazer só aqui algumas considerações. Eleitor, que você fique atento a essas formas, como essas pessoas vêm administrando o Estado. Essa questão das obras aqui que estão sendo feitas, que foram feitas aqui em Cuiabá, tem obras interditadas e algumas obras já se fala até em demolir. Então esse é o compromisso da gestão desses governos que vem sendo feito aí. Candidato Lúdio. São bilhões de investimentos que vão mudar a cara de Cuiabá e Várzea Grande, lançando-as à modernidade. Todas as trincheiras na Avenida Miguel Sutil, o VLT, a duplicação da Mário Andreasa, da Estrada da Guarita, um novo aeroporto, a Arena Pantanal, os investimentos no entorno da nossa cidade. É muito importante deixar claro que as obras realizadas em decorrência da Copa do Mundo, elas são um legado que ficam para o futuro da nossa população. A Copa do Mundo foi um sucesso na nossa cidade. Aqueles que criticavam, que atacavam, que torceram contra o tempo todo, têm que agora fechar a boca e tentar corrigir o seu discurso, porque nós demonstramos à nossa população, nosso povo acolhedor, capacidade de recebimento, e a retribuição do Estado, do governo da presidenta Dilma, é o legado que fica de todas essas obras realizadas em Cuiabá e Várzea Grande, que nos colocam na modernidade. Candidato José Roberto, agora o senhor faz perguntas para o candidato José Marcondes Muvuca. Candidato Muvuca, nossa candidatura tem como principais propostas para a saúde a reversão da privatização realizada através das OSS, a construção de um hospital estadual em Cuiabá, dotado de um alojamento anexo, o fortalecimento dos hospitais regionais do interior, a valorização dos profissionais e o reforço na prevenção. Quais são suas propostas para a saúde? Eu acho que na hierarquia dos problemas de Mato Grosso é apontado que 65% as pessoas reclamam da saúde. A saúde está na UTI. Eu estive lutando contra as OSS. Assim como o candidato Lúdio mencionou aqui, eu também participei junto com os profissionais da saúde contra a implantação da OSS. E hoje, por ironia de destino, a pessoa que implantou a OSS no Estado está vendo o sol nascer quadrado.
e faz parte do partido da aliança, de outras alianças. E nós temos que enfrentar a saúde de uma maneira séria, respeitar os 12% constitucionais. Nós temos que construir UPAs em todas as cidades do interior. Nós temos que fortalecer os hospitais regionais. Colíder e Alta Floresta, 2 hospitais regionais, não tem um leito de UTI. Não dá para a gente demorar. A saúde tem pressa. Então, no meu plano do governo, assim que eu assumir, a gente vai reativar os conselhos municipais de saúde para a gente ver onde estão as demandas, implantar UPAs nos 141 municípios do estado, fortalecer os hospitais regionais, criar um grande hospital aqui, um hospital materno-infantil e um hospital infantil também. E no meu governo, 200 milhões, 300 milhões a mais que for preciso, nós não vamos pensar 2 vezes, porque nós não podemos perder essa oportunidade de perder vidas enquanto remédios são incinerados. Candidato Zé Roberto, satisfeito com a resposta? Vou fazer aqui só uma complementação, porque nós verificamos a necessidade da construção desse novo hospital com um anexo. Nós sabemos que atualmente o que vem ocorrendo na saúde pública, e uma coisa que nós questionamos muito e reprovamos, é a questão da chamada casa de apoio. Se constrói aí na saúde pública, se construíram e estão em vigor umas casas de apoio financiadas por parlamentares e prefeitos. Então nós queremos colocar um final, né? Tempo terminou, candidato Zé Roberto. Candidato Muvuca, sua tréplica. A saúde é coisa séria e eu acho que qualquer um que for eleito governador tem que tratar a seriedade. Seria indigno que voltasse as costas para a saúde qualquer um dos meus concorrentes ou com a vontade generosa do povo matogrossense e de Deus, eu tenho certeza, porque eu sou usuário do SUS, eu faço parte dos 2,7 milhões de pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, enquanto 25% de pessoas estão tentando adquirir um plano de saúde da Unimed e não dão conta porque o salário é baixo. Mas como usuário do SUS, vocês terão certeza, você vai ter o governador que vai ser atendido no Sistema Único de Saúde. E por isso, a minha prioridade para a saúde. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas, candidato José Marcondes Muvuca. O senhor pode perguntar nesse bloco apenas para Lúdio Cabral e José Roberto. O senhor começa perguntando para quem? Eu faço as duas ou uma só? Escolhe um, faz a pergunta, escolhe o segundo e faz a pergunta. Tá, eu vou começar perguntando para o Lúdio Cabral. Lúdio, você é oriundo da saúde, mas a gente vê que seu discurso é só saúde, saúde, saúde. Você não vai virar o disco aí, mas assim, levando em consideração também que as demandas da saúde vêm do governo que você faz parte. Bom, Muvuca, felizmente eu tive a oportunidade de, neste debate, falar sobre as nossas propostas para a saúde, sobre o nosso programa de metas para a saúde, porque eu não havia tido esta oportunidade ainda. Nós vamos avançar na saúde da família dos 60% para no mínimo 85% de cobertura, apoiando os municípios com recursos financeiros e com qualificação das equipes. Nós vamos estrategicamente revitalizar 55 hospitais municipais de pequeno porte, que representam 1.250 leitos distribuídos em 55 cidades do nosso estado, para que eles tenham a capacidade de oferecer atenção hospitalar de baixa complexidade, parto normal, cesariana, as cirurgias mais simples, vesícula, hérnia, apêndice, esterectomia. Vamos criar um programa que nós chamamos de Mais Médicos Especialistas para atrair profissionais das especialidades básicas, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria e anestesia, para atuar nesses hospitais municipais de pequeno porte, em parceria com o Estado aportando recursos aos municípios, para os municípios darem conta disso. No caso dos hospitais regionais, abolir o modelo gerencial das OS, porque ele tem um custo muito alto, retomar a gestão direta e qualificar 16 hospitais de referência regional no nosso estado para atender a população. Eu continuo a falar das propostas na tréplica. Satisfeito com a resposta? Só fazer um complemento, eu não sou doutor, eu sou um usuário do SUS.
E como usuário do SUS, eu vou olhar a saúde com a perspectiva dos 2,7 milhões de brasileiros, matogrossenses, pais, mães, filhos, irmãos e irmãs desse estado. Portanto, a prioridade do nosso governo será a saúde, independente de ser doutor ou não. Tréplica de Lúdio Cabral. Bom, 16 hospitais regionais, alguns desses hospitais municipais de referência regional, outros hospitais com capacidade de atender média e alta complexidade, para que nós tenhamos em todos eles terapia intensiva adulta, terapia intensiva infantil, porta de entrada para urgência no trauma, para urgência cardiológica, para urgência neurológica, que são as mais prevalentes na área clínica, e alguns hospitais, aqueles que estão em cidades onde há cursos de saúde, em especial o curso de medicina, nós converteremos ele em hospital regional universitário. Sinop, Rondonópolis, Cáceres e no futuro Barra do Garças e Tangará da Serra funcionando como hospitais regionais universitários, atendendo alta complexidade de porta aberta para a população, para evitar a necessidade de deslocamentos longos até a capital do nosso estado. Nós temos um sistema de saúde próximo de onde as pessoas vivem. E em Cuiabá, o novo hospital universitário da UFRJ. Tempo terminou, candidato. Candidato José Marcondes Muvuca, agora sua pergunta para o candidato José Roberto. Doutor José Roberto, as manifestações que ocorreram em abril de 2013 demonstraram um colapso da política, a população saiu às ruas espontaneamente contra tudo e contra todos, contra partidos, contra o sistema que estava aí. Eu queria, você que é um partido de esquerda, que é um partido ideológico, saber de você qual a sua impressão em relação a essas manifestações populares que ocorreram no ano passado. Candidato, nós verificamos que essa questão da população, essas mobilizações populares, elas aconteceram por quê? Porque desde muito tempo a situação aí, ela vem se arrastando, vem se criando ali, o sistema que se criou no nosso sistema político, onde as nossas instituições, elas foram capturada pelo poder econômico, elas estão corroídas pela corrupção. Dentro do nossos parlamentos, está tendo uma grave crise de representação. As pessoas na rua, elas já não se vê mais por os nossos parlamentares. E as instituições, as nossas instituições democráticas, que deveriam fazer esse contraponto, avançar na democracia, elas foram capturada pelo poder econômico e a esses setores, a esses grupos, ela vem prestando esse papel. Então, nós juntamente com essa população, quando nós acreditamos em mudança, nós estamos aqui juntos, nós aglutinamos força com essa parcela da população que reivindica, achamos legítimo as pessoas estarem ali fazendo essa reivindicação para combater esse sistema perverso que se instalou aí. Seu tempo terminou, Zé Roberto. Candidato Muvuca. Eu estava nas ruas e não vi nenhum desses concorrentes meu no ano passado nessas manifestações. Eu sou militante, eu sou indignado, só se eu fosse um verme, para não ficar indignado com todas essas panelinhas de políticos que estão aí encastelados no poder há mais de 30 anos e fracassaram nas demandas do povo brasileiro, mato-grossense, por isso nós fomos às ruas. Agora, a minha capacidade de transformar a indignação em atos concretos para resolver os dramas da população mato-grossense, essa eu tenho. Tréplica de José Roberto. Entendemos também que a população deve participar. E um dos programas do PSOL é justamente isso, que o povo, ele fique atento e participe. Nós vamos criar mecanismos para que o povo possa cada vez mais participar. Nós temos aí instrumentos ótimos, instrumento de as chamadas audiências públicas. Nós notamos também nessa questão da audiência pública que muitas vezes elas não vêm sendo servidas à população, elas já vêm formatadas, elas já vêm decididas nos gabinetes e se aplica essas audiências públicas. Elas têm que ser abertas à população, assim como também utilizar os demais instrumentos de consulta popular, que são os conselhos populares, os plebiscitos, os referendos. Isso sim deve ser colocado à disposição da sociedade para que ela seja conclamada a participar mais dessas medidas de governo.
Seguindo a ordem agora do debate, quem faz perguntas é o candidato José Riva. O senhor pode fazer perguntas para José Roberto e Pedro Taques. O senhor pergunta inicialmente para quem? Candidato José Roberto. Por favor, pode fazer pergunta. Candidato, o Mato Grosso perde muito hoje com a inoperância da SEMA. Nós lutamos muito para mudar essa realidade. Infelizmente, muitos empreendimentos deixam de gerar emprego. E o que o senhor pretende fazer para mudar essa situação e como o senhor pretende enfrentar a discussão sobre a questão ambiental? Candidato Riva, nós sabemos que nessas questões ambiental, ela vem sendo pressionada por setores da economia do Estado. É necessário fazer aqui uma proteção da nossa questão ambiental. Se por um lado nós temos que agilizar os processos que têm se arrastando, impedindo ali o desenvolvimento do Estado, mas não unicamente com essa agilização sem nenhum critério. Nós sabemos que os critérios devem ser observados uma questão um pouco mais macro, onde o Estado, dentro desses planejamentos, além de dinamizar essa questão dessas licenças, podemos falar aqui, esses desmandos que vem acontecendo no âmbito da Secretaria da SEMA, pressionada por setores ali de produção para comércio, de exportação de produtos de commodities, tem que se haver ali além do chamado dessa agilização, um forte combate àquelas pessoas que vêm extrapolando os limites da lei. O Estado, ao mesmo tempo que tem que ser ágil, ele tem que ser fiscalizador e ele colocando multas pesadas nessas pessoas que vêm descumprindo a legislação. Candidato Riva, satisfeito com a resposta? Não é a questão da multa que vai resolver essa questão. Primeiro, é preciso que a SEMA seja ágil, sem, no entanto, deixar de respeitar as leis. Nós queremos uma SEMA com um secretário que tenha coragem de tomar as decisões e que principalmente estabeleça prazo para atender os procedimentos para os nossos produtores. Até porque é muito justo que um produtor que entra com um projeto de manejo seja atendido de forma rápida. Eu pretendo, nesse procedimento, implementar um prazo de 90 dias para que o Estado libere os manejos. E nos demais também estabelecer prazo. Tréplica de José Roberto. Sabemos que essas medidas de eficiência elas têm que ser implantadas. E o governo do PSOL não será diferente. Nós vamos aí criar condições para que esse projeto ele seja ágil, mas dentro daquele critério da lei, sem estar ferindo a lei e permitindo que que setores venham destruindo ali o nosso meio ambiente, como a coisa vem ocorrendo. O pessoal eles vêm ali desmatando indiscriminadamente e a questão não se resolve. Você vem se arrastando no Estado desde muito tempo. Essa questão é uma questão aí que tem que ser feito um enfrentamento direto, o Estado tem que se posicionar um pouco mais forte contra essas pessoas que vêm predando ali o meio ambiente. Candidato José Riva, agora faz perguntas para o candidato Pedro Taques. Candidato do PDT, eu vou insistir na questão da saúde. O senhor avalizou todas as propostas do prefeito Mauro Mendes quando candidato a prefeito. E eu tenho um discurso do senhor, o senhor fala que o problema da saúde não é dinheiro, é problema de gestão. E o prefeito Mauro Mendes prometeu a construção de um pronto-socorro novo, ou de um grande hospital. E Vossa Excelência indicou os secretários municipais de saúde e os cargos de confiança. E nós tivemos, na história de Mato Grosso, a pior gestão de saúde que já existiu. Tanto é que nós fomos notícia em vários veículos nacionais falando do problema do pronto-socorro e da saúde de Cuiabá. Eu pergunto ao senhor, como o senhor pretende convencer o seu eleitor que o senhor pode fazer diferente? Candidato Riva. Sim. Ainda bem que eu tenho que convencer o eleitor, não o senhor. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero dizer a você, cidadão mato-grossense, que nós vamos investir na saúde preventiva. Investir na saúde preventiva significa qualidade de vida, significa meio ambiente, significa lazer, significa entregar às habitações não só as casas, mas também saneamento básico, creche, escolas por perto, para que o cidadão possa ter qualidade de vida. Nós faremos os hospitais regionais
funcionar. Não está funcionando em razão das OS, que aliás eu fui contra desde o início e foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E construiremos aqui em Cuiabá, sim, um hospital público de qualidade, para que o cidadão do interior possa ser atendido, que aliás é seu direito, perto do local em que ele reside. E aqui em Cuiabá, o cidadão possa ter um hospital de referência, para que ele possa satisfazer as suas necessidades e o seu direito constitucional. Nós ajudaremos Mauro Mendes a fazer este hospital público. Cuiabá nunca resolverá o problema da saúde se o governo do estado não auxiliar e resolver o problema dos hospitais regionais. O prefeito de Cuiabá ficará enxugando gelo aqui, como ocorre em Várzea Grande com o Hospital Metropolitano. Quantas pessoas são atendidas do interior em Cuiabá, em Várzea Grande? Elas têm este direito constitucional, mas ela tem maior direito de ser atendida na região, perto da onde ela mora. Por isso, os hospitais regionais devem funcionar. Eu sou vice-presidente do PDT, eu não mando no Mauro Mendes escolheu Tempo terminado, candidato Pedro Táxi. Candidato Rivas, satisfeito com a resposta? Bom que o candidato mudou de ideia, porque ele disse que o problema não era dinheiro, era gestão, e que ia fazer hospital, e que ele avalizava o Mauro, que ele acreditava. Muito bom que o senhor tenha mudado de ideia. Realmente o senhor não vai me convencer, porque foram tantas propostas que o senhor fez como candidato a senador, e até agora nenhuma cumprida. Eu não vi uma ação concreta do senhor no interior do estado que tenha mudado a realidade de vida do povo de Mato Grosso. E, por sinal, eu tenho muita preocupação com quem vai assumir o Senado em seu lugar. Deveria explicar, inclusive, isso melhor. Tréplica de Pedro Táxi. Sim, realmente, deputado Rivas, não tem a pretensão de convencê-lo. Eu apresentei e consegui aprovar um projeto que é muito importante, não só para o Mato Grosso, mas para o Brasil. Transformar corrupção em crime hediondo, para prender político corrupto. Este projeto foi aprovado em razão das manifestações dos meses de junho e julho. Como senador, eu trouxe recursos para o estado de Mato Grosso e não roubei nenhum real destes recursos. Como senador, eu fiscalizei as obras da Copa. Aliás, são obrigações de um senador da República. O senhor que está me ouvindo, a senhora que está me ouvindo, pode ter certeza que eu quero ser governador. Serei governador se for pela vontade de Deus e do povo da nossa terra, para mudar esta forma de administração que existe hoje. Seguindo as regras do debate, o mediador faz perguntas para o candidato que não foi questionado pelos outros. No caso desse bloco, foi o candidato José Riva, do PSD. Candidato, lhe faço duas perguntas. A primeira, algumas parcelas da população tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhas, sem teto, sem terra, às vezes não se veem representados nos governos. Se o senhor for eleito governador de Mato Grosso, o que o senhor fará por essas parcelas da população mato-grossense? Com certeza elas receberão o espaço que elas merecem no nosso governo. São comunidades antigas, importantes, que têm que ter seus direitos preservados, e o nosso governo tem essa preocupação. Tanto é que lá na Assembleia nós já tivemos muitas ações importantes de fortalecimento da atividade cultural, de fortalecimento da agricultura familiar destinada à família quilombola e à comunidade indígena. Por sinal, nós vamos continuar defendendo a demarcação de suas áreas, porém, não vamos deixar de combater a expansão exacerbada de reservas indígenas nesse estado, porque Mato Grosso já tem um grande percentual da sua área com reservas indígenas. E o pequeno percentual destinado à produção na Amazônia de 20% se torna insignificante para o desenvolvimento da atividade econômica naquela região. Então, com certeza, essas comunidades vão ter o nosso respaldo. Na sua opinião, quais são os crimes mais graves que ocorrem em Mato Grosso? E se o senhor for eleito governador, o que o senhor fará para preveni-los ou para combatê-los, para enfrentá-los? Olha, eu não tenho dúvida que a droga é um dos principais problemas nossos. Ela tem um efeito devastador. E a questão da fronteira, é importante ela ser protegida e o nosso governo vai proteger a área de fronteira. Eu não tenho dúvida também que o trânsito mata muito e que a maior parte desses acidentes poderiam ser evitados se o governo tivesse uma política educacional de conscientização melhor. Mas em relação, por exemplo, eu quero aqui falar do crime hediondo, me parece que essa proposta do crime hediondo era uma proposta do senador Cristóvão Buarque, e que, se não me engano, ela está na gaveta do senador, do candidato a governador do PDT, e que o substituiu por uma proposta sua, que foi melhorada. É como as minhas propostas que estão sendo copiadas. Eu planejei um hospital de 300 leitos, vieram com de 350. Eu planejei proteger a área de fronteira, vieram com um discurso praticamente copiado.
e eu planejei outras ações importantes como desenvolvimento regional vieram com os núcleos regionais. Quer dizer, as propostas estão sendo copiadas, é sinal que elas são boas. Seguindo a ordem do debate, no próximo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Eleições 2014, o voto na Record.